perguntar, porque talvez seja uma visão muito imatura minha, mas que eu nunca tive resposta e talvez nunca consegui entender, talvez até por falta de profundidade em estudo. Mas vamos para o princípio de tudo. Até eu entender a passagem de Gênesis, onde tudo era trevas, e Deus veio e houve luz, e Ele começou, a partir da sua boca, a construir tudo que nós vemos hoje. Eu queria entender na questão do Jardim do Éden, o porquê, se Deus é Deus e sabe de todas as coisas, e Ele sabia da sua criação, e com certeza sabia de tudo que ia acontecer, por que que Ele deixou ali para acontecer? Porque, trazendo assim das transcrições da Bíblia mesmo, existia a árvore do bem e do mal, a árvore da vida. Se não era permitido provar da árvore do bem e do mal, o porquê que ela estava ali? Porque não só não está ali e não haveria tentação, ou talvez não houvesse a cobra, vamos dizer assim. Mas o problema é a cobra, que tá presente em todo lugar. Seria mais nesse sentido mesmo. Uhum. Olha só, você já ouviu falar na teoria do universo gráfico? Já ouviu falar? É uma teoria contemporânea que está para todo lado aí, onde, como alternativa à sua pergunta, no curso da história, vieram grupos que disseram que Deus sabia em parte, é o pessoal que advoga uma teologia do Deus em processo junto com o ser humano, Deus aprendendo com os seres humanos na troca. Por quê? Por causa de antropomorfismos que você lê no livro de Gênesis, que diz, então o Senhor Deus se arrependeu de ter criado o homem. Aí é uma linguagem humana na falta de uma linguagem para expressar o inexprimível do ser infinito, então se reduz a um sentimento parecido com o do homem. Você lê a Bíblia e o tempo todo na Bíblia você tem a manifestação de Deus como Deus e você tem a manifestação de Deus como projeção do olhar humano. Então, quando se diz que Deus se arrependeu, é uma projeção do meu olhar, porque não dá nem para descrever o que houve na mente de Deus nesse processo. Tem outros que chegam e dizem, não, a grande referência, o absoluto de Deus, é a liberdade do homem, de escolha. Não importa o que aconteça. Essa é uma doutrina que vem aí como filosofia e prática e dividindo a humanidade no curso de milênios. Aí vem aqueles outros fatalistas que dizem, não, ele sabia que tudo era como era, fez porque quis, porque ele é assim, ele determinou e quem quisesse que obedecesse. E aí a culpa e o peso, todas as coisas recaem sobre a desobediência humana. Como também há aqueles que dizem, não, se ele colocou essa árvore, ele é cúmplice do processo inteiro do fracasso humano, da humanidade, da civilização. Como também existe cada vez mais, é uma questão científica, porque todas essas menções que eu fiz até agora, com base na pergunta que você fez, se fundamentam numa linha do tempo que é totalmente condicionada à linearidade do espaço-tempo. Ou seja, o espaço-tempo, Deus criou lá atrás. E aí tudo anda nessa direção linear. Então o passado ficou lá, o presente está aqui e o futuro muito mais adiante. E a existência está condicionada a essa linearidade espaço-temporal. E inclusive Deus está preso dentro dessa linha do tempo. Agora, você hoje entra nas entranhas da mecânica quântica e você descobre que passado, presente e futuro estão acontecendo simultaneamente. Então, tudo quanto a humanidade elaborou, os filósofos elaboraram, os teólogos elaboraram
mesmo o ser Isaac Newton, com toda a sabedoria física dele, pensou, tinha a ver com a linearidade do tempo, de um universo em que algo ficou lá atrás, num Big Bang primordial. Aí a gente tem toda a história de 14 bilhões de anos-luz de idade universal, 4 bilhões e 600 milhões de anos de idade terráquea, até que surge o ser humano, os primeiros hominídeos, depois os humanos, aí o Homo sapiens sapiens ganha consciência de si, e aí diz, uau, tem passado, tem presente, tem futuro. Mas isso ainda está condicionado a esse container e essa caixinha absolutamente pequenina, reduzida a esse caroço de nós, que é a mente da gente. Mas quando você vai entrando nas dimensões íntimas das entranhas da matéria, não existe passado, não existe presente, não existe futuro, existe simultaneidade de existências. Está tudo acontecendo a um tempo só, o tempo todo. E em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer circunstância, é inevitável para que haja um ser consciente de si, que ele tenha alternativa mínima sobre o que quer que seja. Do contrário, nós seríamos só androides. E aí o primeiro androide que acordasse, como naquele filme Cidade dos Sonhos, que já passou há 30 anos atrás, hoje em dia eu até o procuro no YouTube, nem mais no YouTube eu acho, é quando um indivíduo acorda de um estado de numbness, de dormência, de sono, e ele é o único humano que acorda e vê que tem uma civilização de seres que habitam um conjunto do inconsciente coletivo, perplexos, chocados com a natureza humana, porque os humanos aparentemente são os únicos que carregam essa capacidade da individuação, da explosão da vontade, da decisão do querer, do poder de se rebelar, de fazer uma outra coisa. E eles ficam entendendo porque no ambiente deles, eles são todos um. Parece aquele som de mosteiro budista. Eles são apenas todos um. Com todos os pensamentos unificados num processo só, num cérebro compartilhado, e eles sentem uma inveja enorme dessa individuação que pode fazer você ficar batendo ali no dedo, não está nem sabendo por quê. Você estava consciente que você estava batendo no seu dedinho? Estava ali, ó, fazendo um batuquezinho, até gostei. Tem outros que estão fazendo outras coisas. Está todo mundo aqui tomando posições diferentes, sentindo e respondendo. Isso é uma individualidade que quer crescer por uma individuação extraordinária. No entanto, se um de nós que tivesse nascido num mundo sem árvore do conhecimento do bem e do mal, sem alternativa de escolha, não, eu quero escolher o que é bom e eu quero não escolher o que é mal. Se algum de nós nascesse sem essa alternativa e abrisse de repente o olho sozinho e visse todo mundo mais andando programadamente, está na hora de sorrir para ela. E um de vocês acordasse, vocês iriam querer chamar Deus para o pau, para o cacete, para o seu canalha safado. Quem é que te deu o direito de nos programar de modo que a gente não tem outra alternativa? Somos simplesmente humanoides pré-determinados e condicionados, sem nenhuma escolha. Não haveria amor, porque o amor estaria já pré-determinado. Não haveria a bênção do desgosto, não haveria o prazer do gosto. Você gosta de quê? Qual é a tua comida favorita? Chocolate. Chocolate. Você não iria gostar de chocolate, meu filho. Todo mundo ia ser obrigado a gostar de absolutamente tudo. Era uma vida completamente nauseante e insuportável.
Mas a pergunta que você fez parte de um pressuposto subjacente. É que no seu coração existe a experiência e a angústia do errado, do culposo, do equívoco, da tristeza decorrente disso, da burrice existencial que fez o que você depois constatou que não deveria ter feito. E aí, com base nas alternativas da sua liberdade, você pergunta: por que que Deus me fez livre? E é aquilo que a gente luta aqui, ó, na frente desse lugar, porque no dia 7 de setembro de 2021 foi quando houve a primeira reunião visando, eventualmente, quem sabe, a supressão das nossas liberdades coletivas. Seria o que vocês queriam? Ninguém aqui quereria isso. Todo mundo aqui gosta, por mais difícil que seja a vida, da sua própria autodeterminação. Então, para viver a minha condição de ser preso ao espaço-tempo e a essa sensação de linearidade, onde o passado está lá, o presente está aqui, o futuro está mais adiante, eu não tenho chance de existir nisto aqui com o mínimo de possibilidade humana sem que eu faça escolhas boas e, eventualmente, escolhas ruins. Aí, quando eu vejo, por exemplo, o que está acontecendo em Gaza, toda hora tem gente me perguntando: mas se Deus é Deus, por que que ele deixa as crianças de Gaza sofrerem desse jeito? Aí eu sugeriria que quem quer que faça essa pergunta passe a cultuar o Netanyahu. Porque é ele que está fazendo isso. Mas é a coisa mais simples para os seres humanos, é tirarem o seu, literalmente, da reta, projetarem para a celestialidade. Por que que Deus está deixando ele passar fome? É porque você é um idiota. É porque você é gótico. É narcisista. Só pensa em si. Ao invés de querer o pão nosso de cada dia, você quer a padaria nossa de muitas décadas. Não quer compartilhar coisa alguma com ninguém e pergunta por que que Deus deixa que isso aconteça. Não me consta que Deus tem uma fábrica de construção de bombas. Somos nós humanos, está na hora de pararmos de fazermos transferência para Deus daquelas coisas que num mundo condicionado à temporalidade, ao espaço-tempo e à linearidade desse processo, tem a ver conosco. Eu sou o Deus das escolhas boas e das escolhas perversas que acontecem no mundo. Vocês já viram algum leão dentro de uma gruta ter preso cerca de 120 viadinhos? Um para cada dia. Se eu vou prender tem uma gruta aqui, oba, vamos prender 120 cervos. Aí não vai faltar comida para minha prole, nem para mim. Os únicos bichos dessa criação terráquea, que são verdadeiros diabos narcisistas, desculpem, sem ofensa, estão aqui diante de mim e eu sou um deles falando a respeito do assunto, com toda a culpabilidade inerente que me cabe por ter essa consciência, e justamente por ter essa consciência não tenho mais a permissão de agir com nenhuma inconsciência a esse respeito. E tenho em mim a decisão de pagar o preço que tenho que pagar para dizer o que eu estou dizendo aqui a vocês. Porque Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Como diz o livro de Eclesiastes, porque Deus criou tudo perfeito, foi o ser humano que se meteu em muitas astúcias. E aí eu teria 1 trilhão de outras coisas para te dizer, mas para a gente não ir longe demais, é aqui que eu fico. E espero que tenha trazido algum tipo de pacificação para o teu coração. Demais, obrigada, Caio. Boa tarde, dá para ver aí? Vou pegar um gancho com a pergunta da Karina, que já era o tópico que eu queria trazer. Tudo que a gente costuma falar que existe no tempo, né? Passa a existir, dura e finda, né? Há 40 anos atrás eu não existia, então eu inexisti por bilhões de anos, estou aqui, e quando meu fôlego sair do corpo eu só vou voltar ao meu estado original de inexistência, digamos assim. Você existiria por bilhões de anos se você continuasse preso a esse corpo.
Cara, mas você vai chegar numa dimensão em que os bilhões de anos vão deixar de ser contabilizados. sim, justamente. E eu também creio que o ser humano foi criado para participar da criação. Uhum. Né? Quando é colocada ao homem a tarefa de nomear os animais, isso é uma participação na criação de Nós Deus. somos co-criadores e tomamos parte no mandamento cultural da evolução da criação divina. Exato. E a pergunta que eu queria trazer é relacionada à parábola do filho pródigo, né? Uhum. Porque me parece que a parábola do filho pródigo poderia ser talvez a parábola mais metafísica nos evangelhos, no sentido de que ela é muito análoga, voltando à pergunta da Karina, ao momento onde o ser humano comeu do fruto, né? Porque é dito que seria tal como Deus, né? É. E não me parece aqui que o ser humano possa, é dito, né? Vós sois deuses, né? Uhum. Mas que a questão seja querer criar sem Deus, né? É. Porque quando o Santos Dumont criou o avião, ele criou o avião pra gente viajar por aí, né? Uhum. E quando ele viu que o avião foi usado para a morte na Primeira Guerra Mundial, ele entrou em depressão profunda. Uhum. Então, toda a criação que é feita, criada, longe do amor de Deus, que não está alinhada com Deus, vira uma destruição em potencial. Uhum. Então eu queria só te perguntar isso, se a gente poderia entender a parábola do filho pródigo, com o filho pródigo sendo a própria humanidade, né? Porque quando claro. o filho pede a herança ao pai, ele diz, pai, muito bom, mas você não poderia me dar essa herança e eu poderia viver como se o Senhor não existisse? E é como se a humanidade falasse, Deus, é muito bonito esse mundo, essa praça, essa realidade, os planetas, mas será que a gente não pode desfrutar desse mundo na tua ausência, sem você? Porque, na realidade, no primeiro século, que foi o ambiente daquela história narrada por Jesus, quando aquele filho mais novo, que recebeu 1/3 da herança do pai, porque era costume naqueles dias que o filho mais velho recebesse 2/3 da herança, ele ficou com 1/3, isso só aconteceria inevitavelmente quando o pai morresse. Mas o que aquele cara estava dizendo é, tu estás demorando demais a morrer. Eu não tenho tempo para ficar esperando, você tem uma saúde de ferro. Eu quero que você me adiante logo ao meu lado. É uma busca de autonomia. Aí, nesse sentido, parece com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não preciso de ti para tocar a minha vida com toda a consciência de bem e de mal que eu possa ter na vida. E aí ele, por exemplo, que do ponto de vista imediato não é uma ilustração do que a gente está conversando aqui, ele é uma ilustração dos publicanos e das meretrizes e dos pecadores que estavam conversando com Jesus lá em Lucas 15, e os fariseus e os religiosos zangados com Jesus porque Jesus estava dando maior mole para aquele pessoal. Aí com ódio, aí Jesus contou a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola dos 2 filhos perdidos, o pródigo e o irmão dele, que estava tão perdido quanto ele, doidinho, não ia a lugar nenhum, mas não usufruía da vida, e a parábola do administrador infiel, que é o que vem logo depois. Então, esse é o texto original, mas serve como projeção para o que você está dizendo. Combina com essa ideia de busca de autonomia, de independência e de não vinculação com qualquer tipo de amizade relacional com quem é o meu pai. Eu quero uma autodeterminação sem diálogo, sem volta, sem coisa alguma. E aí, com todo esse poder de escolha na mão, o cara escolheu aquilo que o destruiu. Ele entrou em processo idêntico à humanidade. Vai gastando todos os recursos, vai acabando com todas as árvores, vai destruindo toda a vida, vai tudo. No fim, ele está numa pocilga, numa terra distante, desejando fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nesse sentido, é algo que chega numa perspectiva de natureza apocalíptica até, no esgotamento de tudo, no consumo de tudo. Que é como nós estamos chegando perto aqui, nessa terra, numa hora de consumo de todas as coisas, em que os bens da terra, que são finitos, estão sendo expropriados de maneira tão gulosamente maligna por poucos que acham que têm dominação sobre tudo, que não sobra nada para ninguém. O que resta a esse indivíduo é olhar para cima e dizer: meu Deus, eu pequei contra os céus e diante de ti,
deixa eu voltar para a casa de meu pai para ver se ainda tem alguma chance. Então, nesse sentido, sim, tem uma comparação, serve de analogia, serve de ilustração, e é exatamente isso que nós estamos vivendo, embora a parábola original tivesse aplicações bem locais, circunstancializadas àquele pessoal que estava vendo o que estava acontecendo com Jesus, no atendimento dos marginais desprezíveis aos quais ele acolhia com tanta alegria. Obrigado, cara. Só para fechar, tem um colega meu que ele é materialista, né? E ele disse algo que eu achei curioso. Ele falou assim, até 30 anos atrás, né, eu acho que a humanidade tinha salvação ainda. Ele é cético, ele não crê numa realidade espiritual, né? Então, até 30 anos atrás eu acreditava que a humanidade com a tecnologia poderia melhorar. Mas hoje, sinceramente, eu acho que não tem mais salvação. Já chegou num momento que não tem mais volta. E eu acho que acaba sendo isso, a gente tem que voltar pro pai, né? Acho que essa experiência só serve pra gente deduzir o óbvio no final, né? A gente nunca deveria ter saído de lá. Fazer um caminho de volta, não é? Obrigado. O futuro é ancestral, é como propõe o meu querido filho Alok, numa frase muito interessante, tem que voltar para a casa do pai. O futuro é ancestral, se a gente não fizer um caminho de volta, a gente vai morrer de esgotamento na sequência. Olá.